Poucos ingredientes são tão presentes na nossa vida quanto o açúcar. Ele está no café da manhã que desperta o dia, no brigadeiro das festas, no pudim que sai fumegando no forno e até em receitas salgadas. Onde a gente menos imagina. Mais do que adoçar, o açúcar dá cor, textura, aroma e até conserva os alimentos. É um ingrediente simples, mas sem ele a culinária e até a mesma indústria alimentícia simplesmente não seriam as mesmas. Mas o que parece simples esconde uma indústria gigantesca, máquinas monstruosas e até processos com fogo e química pesada. Só para ter uma ideia, o mercado mundial de açúcar movimenta mais de 67 bilhões de dólares todos os anos. E se você é curioso como eu e adora saber como as coisas são feitas, já deixa seu like aqui no canal e se inscreve nos Segredos da Produção, porque isso ajuda demais a gente a continuar crescendo e trazendo vídeos incríveis para você. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir como o açúcar é produzido, desde os campos ensolarados até os cristais brilhantes que chegam à sua mesa. Bora descobrir o doce segredo por trás do açúcar. O açúcar faz parte da história da humanidade há muitos séculos. A sua trajetória é cheia de curiosidades. Os árabes foram responsáveis por levar o açúcar para a Europa entre os séculos 8 e 9, junto com as técnicas para cultivar e processar a cana-de-açúcar. Naquela época, o açúcar era algo extremamente raro, tratado como uma especiaria luxuosa, usada mais em medicamentos e receitas especiais do que como adoçante do dia a dia. Somente reis, nobres e pessoas muito ricas podiam saboreá-lo. Esse cenário, no entanto, começou a mudar a partir da era das grandes navegações e se transformou completamente na Revolução Industrial. O avanço das máquinas e das técnicas de refinamento permitiu que o açúcar fosse produzido em larga escala, reduzindo seu preço e o tornando muito mais acessível para a população comum. Foi assim que ele saiu dos palácios e passou a fazer parte da vida de todos. Hoje em dia, o açúcar é presença constante nas mesas do mundo inteiro. Ele está no tiramisu italiano, no brigadeiro brasileiro, no chá inglês, nos doces árabes e até em pratos salgados, como molhos agridoce. Além de adoçar, o açúcar tem funções importantes. Ele ajuda na textura dos alimentos, na conservação e até na coloração dos pratos caramelizados. Muito mais do que um ingrediente, o açúcar é símbolo de cultura, de festas, de tradições familiares e também movimenta uma enorme economia global. Cada colherada conta com uma história que atravessa continentes e séculos. A produção do açúcar começa no campo. Ela pode ter duas origens principais, a cana-de-açúcar ou a beterraba açucareira. A cana-de-açúcar cresce em regiões tropicais ou subtropicais, como o Brasil, Austrália e partes da Ásia. É uma planta perene, ou seja, depois de cortada, pode rebrotar várias vezes, garantindo nova safra sem precisar de replantio imediato. O plantio hoje é cada vez mais mecanizado, com colheitadeiras gigantescas capazes de cortar, limpar e transportar centenas de toneladas por hora. Além disso, técnicas modernas de irrigação economizam água e ajudam as plantas a crescerem fortes, enquanto pesquisas genéticas também têm desenvolvido variedades mais resistentes a pragas e mudanças climáticas. Não é à toa que o Brasil é o maior produtor mundial de cana, respondendo por boa parte do açúcar consumido em todo o planeta. Já a beterraba açucareira, cultivada em climas mais frios, principalmente lá na Europa, nos Estados Unidos e em partes da Rússia. Diferente da cana, ela é uma cultura anual, plantada a partir de sementes e exige cuidados especiais com o solo, como rotação de culturas para evitar o esgotamento de nutrientes. As suas raízes crescem profundamente e acumulam uma polpa branca, cheia de sacarose. Quando colhida, cada beterraba pode armazenar até 20% de açúcar em sua massa, tornando esse processo de extração bastante eficiente. Mesmo sendo culturas bem diferentes, tanto a cana-de-açúcar quanto a beterraba são responsáveis por começar a doce jornada que transforma plantas em cristais lindos de açúcar. Enquanto a cana domina a produção em países tropicais, a beterraba garante o abastecimento em regiões temperadas, mostrando como o mesmo produto pode nascer em paisagens completamente diferentes ao redor do mundo. Quando a cana-de-açúcar está madura, chega a hora da colheita. Em muitos lugares ainda se faz a queima controlada dos campos para eliminar folhas secas, espantar animais peçonhentos e reduzir pragas, facilitando o corte manual. Essa prática, apesar de antiga, gera fumaça e muito impacto ambiental, e por isso vem sendo substituída por alternativas mais limpas. Hoje, cada vez mais, tecnologias modernas permitem a colheita verde, em que a cana é cortada com folhas e tudo, sem a necessidade de queima, tornando o processo mais sustentável e atendendo às exigências ambientais e internacionais. Máquinas gigantes entram em ação nesse processo. Colheitadeiras de última geração cortam os colmos da cana em pedaços, retiram folhas, separam impurezas e jogam tudo direto em caminhões que acompanham a operação lado a lado. Algumas dessas máquinas chegam a processar até 100 toneladas por hora, operando dia e noite durante a safra. Os caminhões, por sua vez, carregam até 40 toneladas de cana por viagem, garantindo um fluxo contínuo até a usina. É uma verdadeira engrenagem sincronizada entre o campo e a indústria. No
caso da beterraba açucareira, a colheita também é totalmente mecanizada. Máquinas especiais penetram o solo, arrancam as raízes com cuidado para evitar perdas, retiram a terra grudada e cortam as folhas verdes, que antes eram descartadas, mas que hoje muitas vezes são reaproveitadas como ração animal ou matéria-prima para biogás. O objetivo é garantir que a beterraba chegue limpa, inteira e com o máximo de açúcar preservado. A rapidez no transporte é outro fator fundamental. Tanto a cana quanto a beterraba começam a se deteriorar logo após a colheita. A cana perde sacarose devido à respiração celular e ataque de micro-organismos, enquanto a beterraba pode murchar e perder suculência. É literalmente uma corrida contra o tempo, da lavoura para a fábrica, para que o açúcar chegue intacto e pronto para o próximo processo de produção. Assim que chega a usina, a cana-de-açúcar ou beterraba passam pela limpeza. A cana é lavada com jatos fortes de água para retirar a terra, folhas e sujeira. Já a beterraba é lavada e também raspada para remover toda a camada externa. Depois disso vem a extração. No caso da cana-de-açúcar, enormes rolos metálicos esmagam os pedaços para liberar o caldo doce. Já na beterraba, o açúcar é retirado através de um processo chamado de difusão, onde fatias finas ficam mergulhadas em água quente para soltar o açúcar. O caldo extraído, seja da cana ou da beterraba, ainda está cheio de impurezas. Por isso, passam por processos químicos importantes. Um deles é chamado de sulfitação, em que vapores de dióxido de enxofre ajudam a clarear o líquido e evitar micro-organismos. Outro é a alcanilização, feitas com cal, que ajudam a regular o pH e separar os resíduos. Tudo isso é essencial para transformar o caldo puro em xarope limpo, pronto para virar um açúcar cristalizado. Depois de purificado, o caldo doce segue para enormes evaporadores. Nesses equipamentos, o líquido é aquecido e a água vai sendo retirada pouco a pouco em forma de vapor, transformando um caldo num xarope denso e extremamente doce. Esse processo todo é feito em várias etapas, passando por diferentes evaporadores ligados em série, o que economiza energia e garante maior eficiência no processo. No final de tudo isso, esse xarope atinge cerca de 65% de sólidos, ficando espesso e bem brilhante. Logo depois vem a fase de cristalização. O xarope concentrado é transferido para tanques gigantes sobre o vácuo, onde a pressão reduzida permite que ele ferva a temperaturas mais baixas, evitando assim queimar o açúcar. Nesse ambiente, o xarope é resfriado lentamente e recebe a adição de pequenos cristais de açúcar, suspensos em álcool. Esses cristais funcionam como sementes, servindo como base para que novas camadas de açúcar se formem ao redor, criando grãos de açúcar maiores e mais uniformes. Quando esses cristais atingem o tamanho ideal, a massa resultante, chamada de massa Equity, é transferida para centrífugas enormes que podem girar até 1.200 rotações por minuto. Faz com que o melaço, o líquido açucarado que sobra, seja separado dos cristais de açúcar. O melaço, além de ser usado na produção de rum ou álcool, também pode servir como ingrediente para rações animais. Depois dessa centrifugação, os cristais de açúcar ainda estão úmidos. Por isso, passam por túneis de secagem com ar quente que retira a umidade restante, reduzindo a menos de 0,2%. Esse processo garante que o açúcar fique sequinho, crocante e pronto para ser armazenado sem empedrar. E é assim que, depois de várias etapas precisas e tecnológicas, o açúcar fica pronto para seguir para a etapa final, a embalagem. Com o açúcar totalmente seco e cristalizado, chega a hora da embalagem. O açúcar então é direcionado para máquinas automáticas que pesam e embalam a quantidade exata em sacos de até 1.000 kg ou em pacotinhos menores, como aqueles de 2 kg que a gente vê no supermercado. Os sacos maiores geralmente são usados por indústrias alimentícias ou para exportação, enquanto os pacotes pequenos vão direto para as prateleiras do comércio. Tudo é selado com precisão para manter o açúcar protegido da umidade e evitar que ele endureça. Além disso, o melaço separado lá atrás também é aproveitado. Ele pode virar álcool ou até fertilizantes, mostrando que quase nada se perde nesse processo. E é por isso que cada grão de açúcar que chega até a sua casa é resultado de um trabalho gigantesco, cheio de ciência, tecnologia e história. Agora, toda vez que você colocar açúcar no café, vai lembrar que por trás daquele potinho existe um universo inteiro. Se você curtiu saber como o açúcar é feito, já deixa seu like aí embaixo e não esquece de se inscrever aqui no Segredos da Produção para não perder nenhum vídeo novo. E já comenta aí embaixo qual outro produto que você quer descobrir como é produzido. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e fui!